noite. Economia estagnada, desemprego e diminuição do poder de compra. Nada disso é novidade para os brasileiros. Aqui são quase 3 milhões de pernambucanos que não conseguem honrar seus pagamentos, segundo a Serasa. Ao mesmo tempo, a Caixa Econômica Federal anuncia que os saques do FGTS vão movimentar R$ 1 bilhão no Estado. Será que para algumas pessoas será a oportunidade de equilibrar as contas? Como evitar novas dívidas? É possível economizar em tempos de tantas incertezas? Cortar os gastos com lazer é a melhor alternativa? O Opinião Pernambuco de hoje quer descobrir como lidar com as finanças em tempos de crise. São nossos convidados Leandro Trajano, personal financeiro. Hortência Albuquerque, professora de Ciências Domésticas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também Leonardo Cantarelli, educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp, do nosso WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e também no aplicativo UFPE Play. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Bem-vinda hoje aqui ao Opinião Pernambuco. E eu quero começar por você, Hortência. Vamos para quem está em casa entender o que é o FGTS e por que ele foi criado. Bom, boa noite a todos e todas, né? Muito obrigada desde já, né, pelo convite. Bom, gente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é importante falar, né, reforçarmos que, primeiro, ele é um direito que foi conquistado, um direito trabalhista, conquistado no século passado, século XX, né? Então, esse fundo, ele foi criado exatamente para garantir ao trabalhador que, por esse tempo de trabalho, né, que ele concedeu, por esse tempo de vida que ele concedeu, no trabalho, enfim, que ele exerceu, ele iria ter um recurso que ele iria poder sacar, né, posteriormente. Esse recurso, pensando, na verdade, nesse planejamento a longo prazo, né, tendo em vista que, a partir do momento que você fica desempregado, você teria ali um fundo que pudesse recorrer, né? Então, assim, é uma garantia dos trabalhadores e trabalhadoras que foi conquistado, mas que vem sendo desmontado, vem sendo desconstruído, né? Vem sendo retirado enquanto direito e, enfim, com várias consequências que a gente pode observar. Então, primeira coisa é que ele só vale para quem é seletista, né? Exatamente. Para ficar bem claro. Exatamente, seletista. Então, funcionários públicos, por exemplo... Não, que tem a estabilidade, né, funcional, não tem fundo de garantia. Agora, Leandro, o governo está... inventando novas modalidades, né, de saque, porque só existia um tipo, agora tem o saque imediato ou compulsório, que eles estão chamando, e o saque aniversário, que vai valer a partir do ano que vem, não é isso? Isso. Explica pra gente qual a diferença de um e do outro. É positivo. A gente tem hoje as duas modalidades de saque que são realmente novas, com o intuito principal de fomentar, de movimentar mais a economia, e o governo já deixou bem claro que o foco é mais na população de baixa renda, que é quem vai se beneficiar mais a título de baixa de dívidas, redução dessas dívidas e tal. E essas duas modalidades, a primeira é o saque imediato, o compulsório, que vai cair na conta, por exemplo, de quem tem a poupança na Caixa. Então, já vai ser de imediato isso já a partir do próximo mês. E a pessoa tem o direito de pedir o que eles chamam de desfazimento desse valor. Certo. Ou seja, pode pedir que ele seja estornado. Eu acredito que pouca gente vai pedir isso. Essa é uma modalidade que vai acontecer já no curto prazo, entre setembro e outubro, para todos que têm direito. E a segunda... 13 de setembro, né? Isso, começa em 13 de setembro, vai para uma segunda data ainda em setembro e a última em outubro, de acordo com o mês de aniversários, né? E a segunda é o saque aniversário, que vem a partir do ano que vem, e que no mês do aniversário da pessoa, a partir de abril, por volta desse mês, tem o direito de receber um percentual de acordo com uma tabela escalonada e vai receber ano após ano. Então, isso pode ser muito interessante para pessoas de determinado perfil. Mas, por exemplo, para quem já poupa, já tem uma reserva, pode não ser tão interessante. Não é? E aí tem toda uma dinâmica onde eu tenho recebido muitas perguntas e a gente tem visto na mídia muitas perguntas também, onde cada caso é um caso. E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco isso aqui para que o telespectador entenda melhor se na situação dele é válido ou não o saque aniversário. Uma vez que o saque compulsório, boa parte das pessoas deve sim aderir a esse benefício e se valer dos R$500.
Então, tem esse saque que aí quem não quiser vai ter que dizer que não quer, vai ter que dizer para a Caixa Econômica que não quer, e tem a modalidade aniversário, que é aí só a partir de 2020. Na sua opinião, Leonardo, para quem vale a pena sacar esses R$500? Vamos começar por esses R$500 iniciais. Boa noite, Ana. Boa noite, Leandro. Boa noite, Hortência. Boa noite aos telespectadores. É um prazer, mais uma vez, estar participando aqui desse programa tão importante. Com relação aos R$500, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que é um dinheiro muito bem-vindo, principalmente pelo número que nós temos hoje no país de pessoas que estão inadimplentes. Hoje nós somos um país que temos 63 milhões de pessoas negativadas. Pernambuco, hoje, nós estamos beirando quase 3 milhões de pessoas que não conseguem honrar os seus compromissos. Então, esse dinheiro, ele deve ser principalmente aquelas pessoas que estão endividadas. Porque 1/3 das pessoas que estão endividadas são de dívidas exatamente de até R$500. Então, esse dinheiro vai vir numa hora muito boa para poder essas pessoas honrarem esse compromisso. E, quem sabe, também fazer uma reserva de emergência para quem está com a conta toda certinha e daí para frente. Esse dado que ele tem, eu não sei se é o mesmo traduzindo, mas é um dado da Serasa que 85% das dívidas do SPC são até R$500. Será que é esse mesmo dado? Existem algumas divergências com relação a esse tipo de pesquisa. Sim. Eu me aprofundei muito na última pesquisa que eles fizeram, que assim, o SPC, para mim, o Serasa, ele é muito importante porque ele tem os dados de todos nós. Tem os dados do CPF, do crédito que você tem no banco, do cartão de crédito. Então, eu fui muito em cima disso, do que eles dizem, que 1/3 das pessoas que estão endividadas tem exatamente essa dívida de até R$500. Então, Hortência, para muita gente pode ser uma luzinha no fim do túnel. Interessante, né? Pode ser interessante, mas a gente tem que ter cuidado numa seguinte questão. Sim. No nosso comportamento como consumidores, eu acho que é aí que está a chave, né, do que a gente vai fazer com esse valor. Porque no plano ideal, no plano real, ou ideal mesmo, seria pagar uma dívida se você está inadimplente, por exemplo, se você está ali endividado, se é nesse montante até R$500, ótimo, veio a calhar. Mas o que garante que a gente vai ter, de fato, esse tipo de atitude? A grande questão é, as pessoas precisam estar muito bem alinhadas com o seu orçamento, por exemplo, familiar, né? Precisam estar alinhadas com os objetivos financeiros que elas têm, porque senão, qualquer promoção que virem aqui no centro da cidade, os R$500 vão embora. Fácil. Né? Então, assim, as pessoas precisam estar atentas ao seu comportamento, até porque nem sempre as pessoas estão assim, alinhadas com suas dívidas, sabem realmente o que estão devendo, quanto estão devendo. Né? Tem um descontrole financeiro que faz com que elas, no primeiro momento que pega o montante, diga, olha, esquece das dívidas e aí consomem qualquer coisa e, no final das contas, continua o bolo de neve, né? A bola de neve, de dívidas e até chegar no superendividamento, enfim, uma situação caótica. Tem até uma coisa que é bem interessante, que sempre vale salientar. Quando a gente chega na época de fim de ano, né? Sim. Eu costumo dizer que parece que a Black Friday vem para levar a primeira parcela do 13º e o Natal e as confraternizações para levar a segunda. E aí o que era para fazer, terminar o ano mais saudável, começar o ano mais animado, o negócio complica. Então, certamente vão vir muitas ações de marketing com tudo isso. Como veio na era, aí, no período Temer, de saque das contas inativas. E que aí foi bem maior o saque, né? Que você podia sacar tudo. Exato, que tivesse o valor era maior. Mas agora, como a gente sabe que uma grande parte da população vai ter acesso a esses R$500, e, de fato, só em Pernambuco, 1 milhão de pessoas, segundo dados também da Serasa Experian, né, tem dívidas até os R$500. Então, tem muita gente que pode conseguir sanar isso. Mas aí, como bem colocou a Hortência, as pessoas têm que ter a clareza de priorizar isso. Então, vai ter o anjinho, que, de certa forma, somos nós aqui tentando dizer, galera, prioriza isso. Então, se eu tenho uma dívida, essa é a prioridade, pagar essa dívida. Isso é a primeira dica. Dormir mais tranquilo, né? Dormir mais tranquilo. E, por outro lado, ligando a TV, o rádio, os comerciais, tudo vai ter um ataque forte. Porque, como você falou na abertura, só em Pernambuco, R$1 bilhão. No país, salvo engano, cerca de 30 bi. Então, assim, ao mesmo tempo que tem gente recebendo, o comércio vai ávido em cima para tentar reter. Então, vai ser uma luta muito grande dos setores da economia para ver quem retém. Então, as empresas de cobrança vão tentar fisgar, vai soltar aí os cavalos e vamos ver como é que corre. Os cavalos que eu digo é o comércio, é uma empresa de cobrança, todo mundo querendo tomar. Então, você que vai receber o dinheiro
tem que ter muito cuidado e saber suas prioridades. Até porque a gente fala de R$500, mas tem gente que vai receber 1.500, 2.000, porque é por contas ativas e inativa, inativas. né, Leonardo? Isso. Explica pra gente essa partezinha. Assim, você vai poder sacar até R$500 de contas ativas que você tem e também das contas inativas, até o máximo de R$500, independente do número de contas que você tenha, certo? E assim, um fato também positivo para você sacar esse dinheiro é porque ele no FGTS, ele está rendendo ali 3% ao ano. Quando, se você coloca na poupança, que hoje é um dos piores investimentos que existe, ele vai render muito mais do que isso. Até então, a poupança rende mais. Até a poupança ganha para o FGTS. Então, aquelas pessoas que vão receber, que tem conta na Caixa e já recebem, deixa lá na poupança, se você não vai utilizar, deixa ele paradinho lá. Ou que queira entrar na área de investimento, para conhecer o Tesouro Direto, o Selic, para poder movimentar um pouco essa parte de investimentos, eu acho interessante. Agora, se eu não tenho dívidas, Hortência, qual a forma mais inteligente de usar esse dinheiro? Certo. Primeiramente, é saber as suas necessidades. Sim. A gente precisa se conhecer. O dinheiro, o uso que a gente vai fazer dele vai ser reflexo de quem somos, dos nossos objetivos e, obviamente, das nossas necessidades e desejos. Então, um bom planejamento financeiro é fundamental. Para isso, como eu disse, a gente precisa se conhecer e conhecer as necessidades da nossa família. Porque, às vezes, a família tem um provedor, uma provedora, mas que nem sempre dialoga com os outros integrantes dessa família para entender quais são as demandas. É uma criança, é um adolescente, é um idoso, uma idosa, né? O que essas pessoas precisam, necessitam? Será que, às vezes, um adolescente, por exemplo, né, vê na escola alguma roupa da moda, não sei o quê. Enfim, o que é isso? Isso é necessidade? É desejo? Enfim, diferenciar para criar objetivos. Qual é o objetivo financeiro que essa família tem? A gente não tem dívida, mas a gente tem reserva financeira, por exemplo. Se hoje não tivermos esse emprego, essa pessoa trabalhando, a gente consegue se manter? Por quanto tempo a gente consegue se manter? Né? Então, é pensar nessa realidade, nesse contexto. A gente tem a reserva de emergência? Ok. Então, qual é o nosso objetivo agora? É, de repente, a parte educacional. Então, tem alguém que vai entrar na faculdade agora, tem alguém que vai fazer um curso de especialização, enfim. Qual o contexto que essa família está inserida? Tá? Então, assim, é importante, de repente, é um investimento que essa família quer fazer, é um negócio, né, vamos empreender e tal. Enfim, a família precisa se conhecer. Né? Para isso, o diálogo é fundamental. Né? Reconhecer que esse outro tem a sua individualidade, tem a sua subjetividade e compartilhar isso entre a família. Né? É fundamental. Porque ainda tem muita gente, né, Leandro, que mesmo em tempos de crise, como a gente está agora, isso é uma realidade, ainda está vivendo de aparência. Concorda? É, a vida de novela, né? A vida de novela, se bem que hoje em dia não tem muitos problemas em falar das redes sociais, né? De divulgar mais do Instagram, do Facebook, né? Você passa ali a sua timeline com o dedo nervoso, que quer ver muita coisa e curtir ou não, as pessoas estão demonstrando aí o máximo de tudo. Então, para muita gente, esses R$500 pode ser para conseguir mais likes, que hoje em dia já não se vale tanto, né? Afinal, não são nem demonstrados. E aí vai para a subjetividade e vai para tudo o que a Hortência falou, para você entender muito mais a necessidade do que você precisa para ser do que ter. E aí a gente entra nos valores, né? Que são valores a parte de números, a parte dos valores financeiros, mas do que você deve ter como pessoa e como família. E é isso que quando a gente se envolve em tudo que existe ao nosso redor, é muito difícil a pessoa centrar e tomar a decisão. E aí é um outro gancho legal também do que ela disse em relação ao comportamento do consumidor nessa hora, né? Leonardo, tem alguma situação que pedir dinheiro emprestado vale a pena? Por exemplo, quem vai sacar, mas que não vai, infelizmente, conseguir, não está dentro desse percentual aqui, que vai conseguir sanar as dívidas. Os R$500 iniciais não vão ter esse poder. Em alguma situação, vale a pena pedir empréstimo? Bom, dependendo do caso, se você tem uma dívida com juros muito altos, como exemplo, cartão de crédito, um cheque especial, aí você vai fazer um crédito consignado, por exemplo, é muito interessante isso, para poder você honrar seus compromissos, limpar o seu nome, entre aspas, porque eu digo assim às vezes às pessoas que uma das melhores coisas que tem quando você está endividado é ter seu nome lá no órgão do SPC, no Serasa, porque o que é que acontece? Vai evitar que você faça mais bobagem, certo? Então, olhando por esse ângulo, né? Olhando por esse ângulo é interessante. Então, alguns tipos de empréstimos realmente são interessantes e que devem ser feitos para poder sanar dívidas maiores, para não entrar naquela bola de neve que se torna impagável. Então, em alguns casos, vale a pena, né? Vale, sim. Vale. A gente já passou um pouquinho mais da metade do ano aí, né, Hortência? Já estamos em faltando 10 dias para terminar agosto. Pedir antecipação do 13º
também é uma boa ou não? Depende. Depende se essa família, se essa pessoa, né, tem controle e sabe para que vai pedir. Né? Não adianta você, vou pedir, ok, mas para torrar tudo e, de repente, criar mais além de aprofundar o vazio existencial, né, aprofundar essa bola de neve de dívidas, por exemplo. Se tem um objetivo, olha, eu vou pegar porque eu vou pagar, sanar essa dívida, e a gente se livra, ok, vão limpar meu nome, né? Ótimo. Se tem um objetivo claro e está determinado a fazer, ótimo. Mas se não tiver, muito provavelmente esse dinheiro vai sumir, né? E você vai continuar a conta pela receita sempre, né? Sim. Nunca rende, nunca sobra e sempre faltando. Concorda, Leandro, que vai depender da situação, usar ou não essa primeira parcela aí do 13º? É muito nesse ponto, eu vejo muito com isso. A necessidade faria aí essa junção do que falou o Léo e a Hortência em relação a... Você vai estar trocando uma dívida de juros mais baixos pelo fato de você adiantar esse valor. De repente, com o adiantamento de metade do 13º ou do próprio 13º, mais os 500 ou 1.000 reais que você tiver de contas ativas e inativas, você vai lá e salda uma dívida. Agora, para isso, tem que entender que no período de fim de ano, começo de ano, você vai precisar renunciar a algumas coisas em prol dos impostos, eventual matrícula escolar, material que vai vir. Ou seja, talvez você cubra os pés, né, e descubra a cabeça. Então, tudo tem que ser muito pensado. E é isso que mais falta no dia a dia. É como se falava também em relação a conversar na família, a ver quais são as prioridades. Ainda é um tabu muito grande falar da vida financeira. As pessoas têm muito receio de falar de dinheiro, né? Então, tudo isso tem que ser quebrado e nessa construção vem uma base mais sólida para as decisões e para o amadurecimento financeiro, seja familiar, individual, do casal. Vamos fazer um intervalo? Hoje estamos investigando como lidar com as finanças em tempos de crise. Voltamos já. O tema da Opinião Pernambuco de hoje é como lidar com as finanças em tempos de crise. Para participar desta conversa, convidamos Leandro Trajano, personal financeiro, Hortência Albuquerque, professora de Ciências Domésticas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também Leonardo Cantarelli, educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81-98830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. A gente falou do FGTS no bloco passado, né? Começamos com algumas dicas e aí eu queria, nesse segundo bloco, falar de economia. E aí, para começar, eu quero perguntar a Leonardo o seguinte. Em tempos de crise, como a gente está agora, dá para falar que o homem é mais econômico, a mulher é mais econômica? Tem algum perfil que a gente pode destacar, enfim, em como as pessoas tendem a se comportar nesse momento, Leonardo? Bom, essa é uma boa pergunta, essa questão de quem economiza mais, o homem ou a mulher. Sim. Bom dizer que a mulher gasta mais com roupa, com sapato, com joias, mas também tem muitos homens por aí também que consomem bastante. Consomem, vivem em bares, restaurantes. Eu acho assim que não tem essa questão de quem gasta mais, se é o homem ou se é a mulher. Acho que os dois devem pensar mais no futuro. Tá certo? Você pode gastar, portanto, você tem um orçamento bem feito, que você inclua os gastos dentro desse orçamento. Você planeje cada vez mais seu futuro com investimentos, com suas despesas e suas receitas casadas. Sim. Agora, isso afeta os relacionamentos, né, Leandro? Tem gente aí se divorciando em tempo de crise porque não está conseguindo chegar num consenso. Você já ouviu algum caso desse? Já, tem muitos casos, e inclusive essa questão, né, mais uma vez, a falta de conversa, porque eu costumo dizer que para você ter uma vida financeira a dois saudável, isso deve começar muito antes do casamento, isso tem que começar ali, os primeiros momentos que viu que é um relacionamento sério, e se eu quero que isso seja duradouro, então começar a entender os hábitos dessa pessoa, e começar
conversar sutilmente de forma a ver se tem uma abertura para sugestões ou não. E também se abrir para entender um pouco da realidade daquela pessoa e que possam construir juntos. A partir do momento que isso tem uma fluência, eu acho que a base vai ser muito sólida, sim. Agora, quando começa a se criar muros e barreiras nisso, é possível que dentro da mesma casa, no futuro próximo, se tenha duas realidades sob o mesmo teto. Então, se isso é construído de cedo, são dois pontos que eu costumo dizer, que antes de casar é importante que todo mundo conversasse. É o interesse dos dois em ter filhos e o outro em relação à vida financeira. Porque quando os perfis são muito diferentes, e eu já vi os dois casos, para finalizar, eu já vi casais onde um dos dois era extremamente poupador, tinha um perfil investidor, e o outro gastador. E terminou que foi para o lado do gastador. E vi também o lado contrário, onde se resgatou o gastador e o casal avançou com muita prosperidade. A base para isso, sempre, a conversa. Agora vamos falar dos gastos que estão lá todo mês. Feira é um dos gastos que está lá todo mês, né, Hortência? Sim. E aí eu queria que nesse momento a gente aproveitasse para dar algumas dicas. Por exemplo, que eu já andei olhando, que essa é uma dica bem básica. Nunca sair para fazer feira sem lista. Não é? Ser fiel à lista, porque também não adianta fazer a lista e não cumprir. E uma outra coisa é evitar supermercados muito grandes. Por que isso? Bom, acho que primeiro eu só queria claro, vontade. Comentar sobre essa questão de gênero, né? Acho que é muito importante que a gente coloque que homens e mulheres consomem. Se vão consumir mais ou menos, isso vai de perfil, isso vai muito de como essa pessoa se identifica, qual a identidade dela e o que significa para ela consumir. Né? Então, depende muito. Homens e mulheres consomem, então, independe de gênero. Apesar da gente ter, né, desde metade do século XX para cá, um marketing muito ferrenho sobre as mulheres, né? Porque a gente foi socialmente delegado para a parte do consumo e o homem a esfera da produção. Então, como são muito marcados os papéis de gênero, isso também fica no consumo. Indo para o lado, né, dessa questão da feira, o que você falou é muito importante, de fato, ser fiel à lista, estar, né, muito bem elencada. A gente precisa saber, a gente faz a lista sabendo o que tem e o que não tem em casa, que às vezes a gente está no meio do caminho, eu sei o que está faltando. Adianta, né? Nem sempre sabe, a gente não tem a memória muito boa, a gente se superestima muito, né? Às vezes a gente acha que tem a memória muito boa, mas esquece e aí compra elementos, né, itens que a gente não precisava, então é importante saber muito bem o que tem na despensa, tá? Claro, quanto mais oferta de variedades, mais opções a gente vai ter e mais confuso a gente fica. Claro. Tá? Então, assim, quanto mais opções a gente tem, mais a gente vai demandar da nossa mente, né, uma melhor decisão de consumo. Então, assim, é bom que a gente tenha muito, assim, de modo geral, os supermercados, mesmo que sejam, né, os menores, menos populares, eles têm uma variedade de itens para serem ofertados. Os maiores, obviamente, têm itens mais luxuosos, inclusive. E mais supérfluos também, né? Eu acredito, né? Mas aí a gente discute o que é supérfluo, né? De repente, para essa família é importante, enfim, mas sejamos racionais, vamos ver o que é que conta, o que é que, na verdade, cabe no orçamento. Né? Uma outra questão também é não ir com fome. É uma questão básica. Às vezes a gente né? Isso modifica muito o modo como a gente vê e enxerga os itens. E, de repente, a gente está colocando ali itens que a gente não necessita, mas a gente alterou o nosso metabolismo, então a gente toma uma decisão econômica pior. E também, assim, tem muita questão com relação às gôndolas, que geralmente os preços que estão aqui na sua vista são aqueles mais caros. Você olha um pouco mais para cima, para baixo, isso é uma tática do que o comércio usa e que as pessoas caem nessa armadilha facilmente. Também aqueles itens que ficam próximo aos lugares, os caixas, né? Que normalmente é um monte de coisa da tortura. Não é à toa que aquela área é chamada de impulso. As estruturas da loja têm lá a seção de impulso, porque é compra por impulso. Tudo isso é extremamente pensado. Pensa, né? E é muito importante que as pessoas reflitam, né? Exato. Você entra no supermercado, por que não se pode entrar pelo corredor dos caixas e outros? Claro, há outras razões, mas é extremamente importante que a pessoa entre pelo começo, por onde se deve entrar, que é por onde geralmente estão os itens mais supérfluos, para que quando você chegue no arroz, no feijão, numa carne, você já passou por tantas ruas e avenidas que o carrinho pode ter muito mais. Aí, só para finalizar, tem um aplicativo que eu acho que é muito interessante, que vale e que funciona em Pernambuco, que é o Menor Preço.
Sim. onde desde casa você pode pegar um item qualquer e bipar o código de barra com o seu celular e ele vai dar ali no raio, de acordo com sua localização, o preço em vários estabelecimentos. Claro que a gente não vai pegar uma nota de feira e ver item por item, que fica pouco inteligente fazer isso, mas aqueles itens de mais relevância, ou um remédio, alguma coisa no dia a dia, pode ser extremamente interessante. Menor preço ajuda muito. Agora, sim. Nessa parte de feira também é muito importante você fazer aquelas compras programadas, que os supermercados hoje fazem promoção na segunda, frutas, verduras, na terça-feira a parte de cereais, e para você não fazer uma feira mensal, porque às vezes você perde muitas promoções que existem exatamente nesses dias da semana e que vai fazer você ter um melhor controle financeiro. Agora, a gente mora num país que nunca a feira vai... A gente tem uma ideia, mas tem um mês que pode dar bem mais alta, outro mês bem mais baixa. Como é que, em tempos de crise, orçamento apertado, como é que a gente dribla isso? Vocês já deram algumas dicas, mas tem alguma outra dica para a hora do dinheiro mesmo, da diferença ali, que às vezes 200, 300 reais de um mês para o outro, para muita gente é uma grande diferença, né? Sem dúvida. Bom, pesquisar é fundamental. Eu gosto muito da feira. Porque na feira dá para negociar. Feira livre. Feira livre. É um esporte. Não, eu adoro negociar. Pede desconto e vai. Pichincha, pichincha, gente, não tem vergonha não. Vergonha é ficar liso, né? Ficar sem dinheiro. Ficar então, devendo, assim, né? Sem ficar devendo sem necessidade, né? Então, assim, às vezes é porque a gente não necessariamente se endivida, é importante ressaltar isso, né? Não necessariamente a gente fica endividado por uma questão de negligência orçamentária. Às vezes é um desemprego, uma doença, falecimento do provedor, tem essas questões. Mas, assim, se você pode economizar negociando ali na feira livre, vá. É até legal, você interage com pessoas. E no mundo onde a gente está tão conectado o tempo todo em rede social, você vai ali exercitar sua rede social agora humana, de fato, real, viva, né? Então, é importante, vai, pede desconto, conhece a tua localidade. Às vezes a gente quer ir para aquele supermercado grande, sei lá, para, não sei, postar que está lá, mas ali perto da sua casa, do seu bairro, tem um supermercado que está fazendo uma promoção, que está ali querendo chamar o cliente, né? Ficar atento, porque às vezes eles estão fazendo oferta de frutas e verduras, mas eles querem vender outra coisa, né? Então, assim, foca realmente no que quer, saiba o que está faltando, quanto você tem que comprar, né? Às vezes as pessoas compram demasiadamente, aí comida vai, né, se estraga, tem um desperdício. Então, assim, quanto a gente precisa, quanto a gente está disponível para gastar, tá? Então, pechinchar, fazer essa intermediação, né, é importante. É importantíssimo, pesquisa, né? De preço e por aí vai. Ela falou uma coisa interessante, Leandro, do comércio do bairro. Normalmente, quem consome mais no próprio bairro também consegue preços melhores. As lojinhas, e aí eu falo até desde lojinhas, feira, até boutiques de bairro também tendem a ter preços melhores. Eu acho uma ótima alternativa. Mais uma vez, eu iria para essa da pesquisa também. Eu gosto muito de fomentar essa questão de bairro, porque você fortalece o seu bairro e você fortalece aquela redondeza. Então, teve recentemente até uma campanha do Sebrae muito interessante, né? Que era voltado para isso, para você fortalecer a sua região, as compras nisso. E eu adoro feira justamente por essa questão. Quem conhece sabe, eu adoro. Eu digo que negociar é um esporte e que a gente deve praticar frequentemente. Então, aproveitar essas oportunidades. E quando você está comprando na região, você está comprando no bairro, você evita pegar transporte, então facilita, você vai caminhando. Isso. E você cria um relacionamento. Já economiza no transporte, sim, né? E ajuda na saúde. Você cria um relacionamento com aquele comerciante do bairro, onde se você for um cliente fiel, aumenta também o seu poder de barganha. Sim. E outra, sem deixar sempre de recomendar para outros colegas e dizer que quando aquele colega lá, vá lá e diga, olha, foi fulano que recomendou, viu? Exato. E aí vai crescendo, vai fomentando tudo isso, que é muito importante, sim. Até para que a gente tire a força desses grandes centros que tem no nosso comércio. Os pequenos comerciantes empregam, inclusive são os que mais passam a empregar, né, os pequenos empreendimentos no país. E fortalecer isso é um ciclo muito bacana. Leonardo, o brasileiro já incorporou essa questão de reciclar e reutilizar. E aí, quando eu falo, não é só de lixo, mas de móveis, de roupas, de alimentos, não é? Isso já está no dia a dia da gente, na sua opinião, ou não? A gente ainda tem um caminho longo pela frente. Eu acho que está começando a mudar, certo? Essa questão do que eu brinco muito, que eu digo do desapegue. Você desapegar, você ter o mínimo de coisas possíveis dentro da sua casa. Às vezes você está endividado, dizendo que não tem uma renda, que a renda está muito apertada, mas você tem como fazer uma renda extra dentro da sua própria casa.
você tem sapato, você tem bolsa, você tem roupa, carro, bicicleta, enfim, tem várias formas de você se remunerar para poder pagar suas dívidas. Então, eu acho que é um caminho que está começando a mudar, muita gente está já embarcando nesse sentido e que futuramente tem muito a crescer e eu acredito que vai ser tipo uma moeda de troca muito rapidamente. E as compras online? São recomendáveis para quem quer economizar em tempos de crise ou não? Porque, por um lado, eu acho que é mais fácil essa questão de pesquisar preços, né, que Leandro colocou, porque num clique você vai lá e vê. Agora, por outro, os aplicativos, a internet está cada vez mais sabendo o que lhe oferecer e aí sabe do seu comportamento de compra e fica lá piscando, né, aparecendo no carrinho. Então, é uma dica legal ou não comprar online? Mais uma vez, eu vou dizer, depende. Né? É importante que a gente esteja alerta, que nós estamos sendo monitorados o tempo todo. A gente entrou na internet, a gente está sendo, cada passo que a gente dá está sendo monitorado. Possa ser que seja bom para aproveitar uma oportunidade de compra, de repente é um item que você não vai encontrar mais barato, e aí tem que ver se o site é de confiança, se for pelo aplicativo também, por aí vai. Mas isso pode se tornar um hábito vicioso mesmo, né? Compulsivo. Então, assim, a compulsão para o vício. Então, de repente, você fica ali só naquele piloto automático, rolando a barra de navegação, procurando mais uma promoção, quando de repente não necessariamente você precisa. Mas os incentivos, os algoritmos estão aí rolando, né? Estão mapeando realmente nosso comportamento de consumo e estão jogando informações o tempo todo. E não necessariamente a gente está ali no nosso maior estado racional para entender que estamos tendo a nossa subjetividade influenciada o tempo todo para consumir mais. Né? Então, assim, dosar, saber aproveitar as oportunidades, porque tem muitas oportunidades, mas ter cuidado para que isso não vire um hábito vicioso e, de repente, prejudique o seu orçamento familiar, enfim, e deixe você negativado. E comprar na internet normalmente significa também pagar no cartão de crédito, né? E aí a gente vai entrar nesse dinheiro aí de plástico que para muita gente é o mocinho, mas para muita gente também é o vilão. Então, repassando minha pergunta, colocando essa questão do cartão de crédito para as compras online. Tempo de crise, é tempo de comprar online com cartão de crédito, Leandro? Olha, primeiro entender a sua necessidade e depois se aquele preço, se aquele produto está de acordo, porque eventualmente pode sim estar mais barato numa loja física. Então, primeiro é você entender essa sua real necessidade e aí pesquisar melhor. O cartão de crédito, hoje em dia, ele já fica salvo em determinados aplicativos, modos de pagamento do próprio celular, por mais que você compre num aplicativo, no site novo, não é? E se torna muito fácil de, com cliques, você comprar algo que você não precisa comprar, não. De você se comprometer a pagar. Não precisa nem abrir a carteira, né? O cartão de crédito é isso, é você botar 4 ou 6 dígitos, onde você assina uma promissória a pagar. E muita gente tem assinado promissória aí pelos próximos 10 meses. E hoje é muito fácil você comprar de qualquer forma, né? Isso aqui é um cartão de crédito. Vamos falar um pouquinho mais do cartão de crédito daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente volta hoje conversando sobre como lidar com as finanças em tempos de crise. Estamos de volta com nossa conversa sobre como lidar com as finanças em tempos de crise, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Leandro Trajano, personal financeiro, Hortência Albuquerque, professora de Ciências Domésticas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também Leonardo Cantarelli, educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Vamos voltar falando desse cartão de crédito. Eu estava ali futucando um pouquinho as suas redes sociais, Leonardo. E aí eu vi que você dá a seguinte dica. Logo que receber o salário, optar por débito e cash, né, para fazer compras. Por quê? Por que essa dica?
O débito, hoje em dia, é muito bom para a gente. Primeiro, com relação a cartão, tanto crédito como débito, é o fato de você já não sair com dinheiro na mão, por conta de assalto. E é muito importante isso, a gente ter o débito, até mesmo para pagar a conta de água, luz, telefone, eu queria fazer o débito automático. E, assim, com relação a crédito, Sim. eu também acho muito importante você fazer compras, pegando um gancho do que ela falou aqui, na internet, porque o cartão de crédito, hoje, ele traz uma facilidade muito grande para você, ele traz programas de relacionamento, tá? Você consegue ganhar milhas para poder fazer viagens. Tem gente que com essas milhas faz dinheiro, inclusive, com ele, vende, enfim. Eu acho que é uma coisa muito boa, tanto o débito quanto o crédito. Mas por que no início do mês, essa dica de sempre começar pelo débito ou pelo cash? Por quê? Para no final do mês a gente conseguir botar um pouquinho mais para frente? Será que é isso? Essa matemática funciona mais ou menos assim? Tem muita gente que quando está já está meio atolado, vindo para a linguagem dia a dia no cartão de crédito, eu peço para a pessoa passar por essa experiência. Sim. Tente você pegar o cartão de crédito e meio que esquecer ele. Uma pessoa que usa o cartão de crédito no dia a dia, se dia 1 ela recebe o salário, por exemplo, e ela não usar crédito, usar só débito e espécie, dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 7 e 8, Leandro, eu não estou mais com fôlego. Entrei no crédito. Ok. Sim. Dos 30 dias do mês, foram 8 dias a menos que você fez inserções, ou seja, compras no cartão de crédito. Potencialmente, no mês seguinte, esse seu cartão vai diminuir o valor da fatura. E nesse mês seguinte, você vai ter fôlego para ir no débito espécie não só até o dia 8, mas até o dia 11 ou 12. Potencialmente, no mês seguinte, vai diminuir a fatura e esse ciclo se repete. Sim. Até que você tenha as rédeas da vida financeira mais nas mãos. E, na verdade, o cartão de crédito deixa você totalmente solto em cima do cavalo e o direcionamento pode ser o pior possível, né? Agora vamos falar um pouco, quer completar, Hortência? Então, eu queria Sim. comentar só uma questão, que quando a gente usa o cartão de crédito, a gente tem a impressão que não está perdendo nada, né? Então, vai lá, o cartão volta para a carteira, então você não perdeu nada. Quando você usa o dinheiro vivo, você está vendo aquilo indo embora. Então, assim, pelo menos dá aquela sensação de que o dinheiro está indo, eu estou perdendo alguma coisa aqui. E você vai tendo essa noção mais real de que você está, de fato, gastando. Que eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de entender que quando a gente compra, o dinheiro vai embora. E se a gente compra muito, ele vai todo embora. Né? Então, a gente acaba que, com o cartão, tem muito mais propensão a gastar muito mais do que a gente poderia. Mas, assim, o cartão de crédito, ele é uma ótima ferramenta financeira. Sim, claro. Você está protegendo cada centavo do seu dinheiro. Já, às vezes, com dinheiro, as pessoas entram naqueles gastos invisíveis. Eu estou aqui com R$100 no bolso, saio para fazer uma feira, quando volta, eu gastei com o quê? Você não tem aquela... Não sabe com o que você gastou. Por isso, a gente tem que carimbar o dinheiro. Tem que sair com o dinheiro carimbado, sair com ele etiquetado assim, olha, esse dinheiro é para isso, para aquilo e para aquilo. Porque isso faz com que a gente direcione e não se pegue, não se sabote financeiramente. Né? Agora, a gente também perde muito dinheiro sem perceber. Por exemplo, esses aplicativos que a gente compra no celular e aí vai renovando, e você vê, quando vê, já chega a fatura para você pagar. Ou então milhas que as pessoas não resgatam. O que mais que a gente perde dinheiro? Seguro que a gente contrata e, de repente, nem usa todas as modalidades. Bancária. Tarifa bancária. A falta de controle, porque quando você pergunta o orçamento da pessoa, Sim. ninguém lembra que dá presente e que paga estacionamento ou flanelinha. Sim, sim. Então, assim, são várias despesas ocultas e que muitas delas a gente pode se blindar. Por exemplo, aplicativos que na renovação você já vai perdendo e muitas vezes já nem usa esse aplicativo. Então, opte por não ter um aplicativo com renovação automática. Sim. Ou produtos que a renovação é automática. Hoje tem muita pegadinha com isso, né, Leandro? Essa questão de você faz uma degustação, mas tem que colocar o cartão de crédito lá e com 30 dias você termina esquecendo e já entra a assinatura. E é em dólares normalmente, né? Normalmente, exato. Sim. E aí é um custo maior até do que você pensa, né? Tem o IOF que vai vir, sim, né? E esse outro ponto de que, com certeza, quem te vendeu aquele produto, ele vai ter interesse em que você faça a renovação. Então, não precisa deixar ela como renovação automática, porque vai ser mais fácil você lembrar e não perder o produto. Quem está do outro lado quer vender. Então, ele vai te lembrar. E nessa lembrança, você vai ter a possibilidade de analisar se vale ou não. E no automático, nem sempre. É a razão pela qual eu não recomendo muito também que se bote cartão de crédito no débito automático, porque isso relaxa
em relação à análise da fatura, que vira e mexe pode vir um valor equivocado. Sim. E com relação à tarifa, Ana, rapidinho, só o que o Leandro falou aí. Claro. Os bancos, em 2018, tiveram de receita, só com tarifas entre esses serviços, na faixa de 110 bilhões de reais. Daí você tira um dinheiro fácil, assim, sem trabalho algum, só com manutenção de tarifa. Só com aquele segurozinho. Exatamente, só que parece que é tranquilidade, nada. deixa ali, utilizem e o banco rentabilizando. E o consumo colaborativo? Eu estava vendo que em São Paulo já tem empresas que, por exemplo, você paga uma taxa de R$50 e aí elas levam 3 roupas para você por semana diferentes, e aí é uma maneira de você não ficar consumindo, comprando muitas roupas. Muda a estação, está mais frio, está mais quente, enfim. Isso também, na sua visão, Hortência, isso vai ser a bola da vez daqui mais algum tempo? A gente tem futuro aí por esse caminho? Olha, se não for, eu espero que seja. Porque não é sustentável o jeito que a gente consome, o jeito que a gente tem desenvolvido essa nossa cultura de consumo, não é? Então, assim, consumir muito e para quê e por quê? De repente é para preencher um vazio existencial que não se preenche com as coisas, né, que muitas vezes são questões relacionadas à afetividade, enfim, a qualquer outro, né, questões emocionais, que não se preenchem com coisas, mas que, como tem significado, significância, significa algo para a gente acaba que consome e vai. Né? Só que, às vezes, a gente, sem querer, até vai acumulando muitos itens que geram lixo e geram, né, toda essa questão que a gente vê planetária. Mas sustentável também, é insustentável, né? Mas o consumo colaborativo ele é muito interessante. E agora, assim, o ruim é quando a gente espera ter que virar moda para querer entrar por conta desse efeito de comportamento de manada, né? Sim. Ninguém vai querer estar fora, então só por isso a gente vai aderir. É importante lembrar que muitas pessoas, por si, algumas famílias já fazem um tipo de repasse de roupa, por exemplo. Ah, não usa, né? Geralmente criança, eu tive um primo, enfim, um irmão. E aí passa roupa, passa itens que você já não usa, mas que vai servir, está em bom estado e vai servir para uma outra pessoa. Né? Então, só não tinha esse nome, né? Consumo exatamente. Colaborativo. Então, as trocas são muito comuns, né? Talvez não estejam, muitas vezes, em evidência, porque está muito mais a questão do comprar o novo, né? As experiências, nossa, como o marketing fazendo muito bem o seu papel, explora muito essa questão da novidade, né? Da experiência do novo. Sim. Né? Mas não necessariamente, racionalmente falando, vai ser útil. Né? Algum item, por exemplo, talvez alguma outra pessoa tivesse esse item e pudesse trocar com você, e ali você vai ter, né, o uso do produto, mas, enfim, com outro tipo de experiência. Mas talvez nem sempre o novo precise ser novo. Sim. Exato. Porque ele pode não ser novo, mas ser novo para você. Exato. Então, é algo de segunda mão, mas que está em ótimo estado. E tem roupas de segunda mão, roupas de criança, nem se fala. Tem eletrodomésticos e tem coisas que estão encostadas que podem fazer uma troca, uma experiência bem interessante. E a gente volta, de fato, né, para o que se tinha antes, no escambo, quando começou ali a se conceituar, surgiu o dinheiro como um valor também e dar base a tudo isso. Então, sempre há algo se trocar. Deveria se promover mais essa questão de vamos juntar aqui nós 4, divulgar em redes sociais, chamar mais pessoas para que a gente faça uma feira ali de troca. Tem alguns bazares, né? As pessoas, algumas estão investindo muito já nisso. Tá mais, e é bem legal. Esse nome já está mais conhecido, sim, né? Sim. Agora, e menos Leonardo, pejorativo, né? Sim. Menos pejorativo. Cortar o lazer. Tá? Tempos de crise, a primeira coisa que a gente faz, normalmente se faz, não, vamos parar de sair, de comer fora. É esse o caminho mesmo. A gente tem que ficar com um lazer mais restrito em tempos de crise. Bom, como eu falei, tudo vai ser com relação ao seu orçamento. Se você tem um orçamento equilibrado, onde você está colocando todas as suas despesas e nela está lá lazer, então você não vai cortar. Você só vai cortar ele se você estiver desequilibrado financeiramente. Por isso, a importância de se fazer esse orçamento sempre, todo mês, anotar todas as suas despesas, certo? Que você tem. Existem aplicativos exclusivos para isso, que já tem até integração com a conta bancária sua, que já vai fazer tipo uma conciliação bancária, mostrar você todos os dados para onde está indo cada centavo do seu dinheiro, quanto você está gastando com lazer, com habitação, transporte, enfim. Então, eu não acho que seja, eu acho que você pode gastar com o seu lazer, portanto, que caiba no seu orçamento.
Então não tem que ficar sem passear e sem fazer as coisas. Agora, passear em lugares com muitas opções de compra, sem estar com foco, em época de crise também não é recomendável, né, Hortência? Não, de forma alguma. Principalmente quando é triste, né? Nem muito triste, nem muito feliz, né? Nem muito eufórico, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas ao mar. Mas, assim, é importante, gente, que a gente priorize a nossa saúde mental. Então, lazer é importantíssimo. Mas não necessariamente a gente vai ter que gastar horrores, né, para estar ali com a nossa família ou conosco mesmos. De repente, a nossa melhor companhia somos nós mesmos, né? Então, assim, procurar alternativas. Qual é a programação cultural gratuita que está no nosso bairro, na nossa localidade, no Recife, enfim, né? Quais são as praças que a gente tem disponível? O que a gente pode fazer? Né? Hoje, nas praças, a gente tem algumas alternativas. A gente tem o pessoal que dança, a gente tem patins para alugar, tem tanta coisa para fazer, piquenique para fazer, né? Que traz para a gente experiências de momentos importantes que auxiliam, né? Nos deixam mais, assim, completos, digamos assim, pelo menos socialmente, afetivamente. E talvez a gente evite até de estar consumindo para suprir algo ali que, de repente, é uma convivência, uma conversa, por exemplo, que vai suprir, né? A gente tem 2 minutinhos. Será que dá tempo da gente responder aqui a pergunta de Anderson, do Ibura? Minha pergunta qual aplicativo, site bons para controle financeiro? Quer responder essa? Tem vários, tá? Hoje, eu diria aqui pelo menos uns 3 mais interessantes. Eu vou dizer 1 ou 2 e deixar para aqui, Léo Hortência, diga algo mais. O Minhas Economias eu acho muito bacana. São gratuitos esses? Minhas Economias é gratuito. E o Mobius não é gratuito. Mobius não é gratuito, mas também tem alguns pontos que o Minhas Economias não tem. Na verdade, até hoje eu não encontrei o mais perfeito, mas esses são 2 bem interessantes. Qualquer coisa procura depois em rede social minha, tem um e-book lá que fala de vários deles também. E o do preço, só para a gente lembrar? Menor preço é muito interessante. Então, esses 3. Eu indicaria o Organize e o Guia Bolso também, que é muito bom. Esses 2 aí que tem uma integração muito boa. Que vai mostrar e o próprio aplicativo do seu banco, né, que já faz um monitoramento, né? Alguns bancos já fazem isso, então é importante acompanhar tudo que entra e tudo que sai, para a gente ter esse controle mínimo, né? E aquele aplicativo também chamado Caderninho, também é muito eficaz, onde você anota todas as Ainda vale, né? Ele ainda muito. Funciona. Tem gente que não quer saber de tecnologia. Quando é aplicativo, eu penso muito nesses que você tem que lançar manualmente, porque, apesar de ser super moderno, o Guia Bolso dos bancos também, o que eu vejo é que eles fazem muitas classificações erradas no dia a dia, e a pessoa tem que voltar para reclassificar a categoria do que comprou. Então, por isso que eu acho que quando você faz o lançamento manual na hora da compra, no caso de quem quer analisar, dói mais, já leva a reflexão na hora. Mas, de fato, hoje os bancos já trazem também essas informações. Precisa muito, como se falou aqui, a pessoa conhecer um pouco melhor as despesas e começar a dedicar tempo para cuidar da vida financeira. Exato. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui conosco. Lembrando a você que hoje, excepcionalmente, não exibiremos o Repórter Brasil em virtude da transmissão das semifinais da Copa Verde de Futebol. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.